Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, onde quer que você esteja. A partir deste momento está connosco, está com o canal VWR Audiovisual. Connosco, a nossa equipa, hoje constituída pela Sónia, pela Creusa, pela Fatinha, para nos debruçarmos sobre o tema de hoje, que possivelmente serão vários temas. Boa noite, Sónia, bem-vinda. Obrigada, boa noite, Joseph, boa noite, Creusa, boa noite, Fatinha, e boa noite a todos aqueles que nos escutam. Boa noite, Creusa, boa noite, Brasília. Boa noite, amigos. Desejamos a todos um excelente programa e aqui estamos para mais uma vez. Um grande abraço antecipado. Boa noite, Fatinha. Boa noite a todos. Muito boa noite e espero que todos possam ter a possibilidade de estarem a ser abençoados pela paz. Muito bem. Apresentada que está a equipa, vamos agora sim falar sobre o tema. O tema de hoje. O Sínodo dos Bispos, que é a cúpula máxima da Igreja Católica, está reunida desde o dia 4. Termina amanhã, domingo. Vários temas estão a ser debatidos lá. Não sei se o debate deles será igual ao nosso, porque há 54 mulheres entre todos aqueles homens lá. Dos vários temas que estão a ser debatidos lá, um dos principais é precisamente o casamento dos padres. Isto quer dizer terminar de uma vez por todas com o celibato. Sónia será a primeira hoje a pronunciar-se. Celibato dos padres, ou seja, padres casados. Depois, mulheres sacerdotes. E então, as relações afetam fantásticas sexuais. É assim, quanto ao casamento dos padres, eu concordo. E já há muito tempo que venho tendo esta ideia, porque não só porque um homem não deve viver sozinho, não foi feito para viver sozinho, e padre nenhum pode dar testemunho do que é a vida em casal se não vive em casal, não é? Se calhar também é uma forma de acabar com os escândalos na igreja, seja os escândalos de pedofilia, os escândalos de padres que têm relações com paroquianas, ou até que deixam o sacerdócio. Eu acho que sim, acho que já, a igreja este tema já está a ser negociado tarde, já devia ter sido há mais tempo. O que é que vai sair daí? Não sei. Não estou com grande esperança que isto seja aprovado, porque de toda aquela gente que ali está, há pessoas com ideias muito entranhadas e muito antigas, e eu não acredito que isto passe, nem esta matéria, nem as outras que estão em discussão. Creusa que está muito ligada à Igreja Católica. Ela é teóloga e possivelmente terá algo diferente a dizer-nos
acerca não só do sínodo dos bispos que estão reunidos agora, como os temas principais que são estes que nós trazemos a debate hoje. O que nos dirá, Creuza? Boa noite mais uma vez. Um tema muito interessante, não só para nós aqui no debate, mas eu acho que para o mundo. O mundo precisa acordar em relação ao tema, e o primeiro tópico, que é o casamento para sacerdotes. E eu, como teóloga, leio, acompanho os sínodos todos, desde o primeiro até o atual. Eu concordo plenamente, acho que deve acontecer o casamento, sim, porque se o casamento é sagrado, não vai diminuir, digamos, a santidade ou a maneira de um sacerdote proceder dentro de uma igreja. Como a Sônia muito bem colocou, poderá evitar tantas e tantas outras coisas, acontecimentos. É um assunto que já deveria ter acontecido, mas tudo tem seu tempo, né? Agora, no sínodo, o Papa, até conversei com algumas pessoas sobre, e algumas pessoas entendem errado que é um sínodo, entendem que o Papa já está concordando, que o Papa já está aprovando, e que o Papa está sendo culpado disso e disso. Não, o Papa é o representante de Deus aqui na Terra, e para um determinado assunto ser aprovado pela cúpula da igreja, precisa acontecer as conferências e os sínodos. Muito determinados assuntos são resolvidos apenas em conferências, como teve aqui a de Aparecida, eu acho que em 2005 ou foi 2008, para que se decidissem algumas questões. Mas como esta é uma questão realmente polêmica, preciso de um sínodo. Como nós vimos, alguns já reprovaram, mas a minha opinião nesse debate é: os padres devem sim, como a Sônia muito bem colocou também, a solidão é terrível para qualquer ser humano. Isso não vai deixar, ele não vai deixar de ser mais ou menos padre. Do contrário, acredito que ele vai entender muito mais, digamos, de um casamento, um matrimônio, aconselhar alguém a como lidar com o filho, por ele ser pai e por ele ser esposo, a compreender o matrimônio. E digo mais, com conhecimento de causa. Muitos matrimônios se desfazem por falta de ter quem realmente aconselhe como deve ser. Eu vou entrar aqui um pouquinho, a igreja evangélica tem um pastor, ele é casado, exerce muito bem a sua função e aconselha, não é? Isso não atrapalha a função dele lá no púlpito, né? Assim o sacerdote. Li uma vez e alguém questionou que como um padre pode casar, como que ele vai estar lá celebrando uma missa e com todos os problemas que uma família tem, problema financeiro, problema conjugal, problema de trabalho, problema de filho, problema disso, o pastor também tem esses problemas e exerce muito bem. E eu acredito, o tempo é pouco, não dá para se falar tudo, eu acredito que será uma decisão excelente. E estou rezando para que isto aconteça. Muito bem. Relativamente à mulher sacerdote. Para mim, a pergunta? Sim, sim. E depois sim, vou passar. sim, sou da opinião também. Sou da opinião, por que não uma mulher sacerdote? Por que não? Ela tem inteligência tanto quanto o homem, ela é capaz, ela tem como direcionar,
tanto quanto um sacerdote, e a polêmica, claro que muitas coisas não são explícitas, mas quem leu e lê muito sobre a igreja sabe que já houve uma papa, por exemplo, a papisa Joana. É só pesquisa lá no Google, coloca quem foi a primeira papa mesmo, Já mulher. passou por aqui no Isto e Aquilo. E A outro Papisa, programa, né? Acho exatamente. que eu não participei, eu não estava na época. Então, se houve a papisa, por que não uma mulher também exercer uma função sacerdotal? Eu Muito sou bem, da opinião, sim. muito bem. Fatinha, padres casados, Eu mulheres sempre compreendi, sacerdotes. eu sempre compreendi o celibato da seguinte perspectiva. Todos nós temos a ideia, uma ideia antiga, que ser professor, ser padre, ser enfermeira, era uma espécie de missão. E então as pessoas, para poderem se dedicar a 100% à sua missão, teriam ser solteiros, não teriam que ter família para conseguirem justamente abarcar aquela missão. Isso era a ideia que compreendia o celibato nessas profissões. Ao longo dos tempos, os professores começaram, as professoras, porque isso começou com as mulheres, começaram a casar, as enfermeiras começou com as mulheres, começaram a casar e as coisas começaram a mudar. Os padres continuam a exigir-se que sejam solteiros. Como nós sabemos, São Pedro era casado e Jesus Cristo nomeou como o chefe. Eu digo chefe porque eu, nessas coisas de religiões, não sou muito, eu sou um bocadinho iletrada até. Por isso, se calhar, há outro nome mais correto. Mas São Pedro foi nomeado por Jesus Cristo como o chefe da sua igreja. E ele era casado. Eu conheço eu tenho muitas pessoas amigas, muitas mesmo, homens casados, pais de família, excelentes pessoas, que andaram a estudar para padres, mas na hora H, quando tinham que professar o último, aquela parte em que eles realmente têm que se transformar em padres, eles pensaram naquilo que iam fazer e depois vê mais alto aquela vontade de não ficarem sozinhos e de constituírem uma família. E como nós sabemos, e a Sónia já falou nisso, o homem é um ser social que foi criado para viver em harmonia com os outros e não isolado, porque um homem isolado não evolui. Fala-se que os monges são muito, enfim, têm muita sabedoria, também vivem isolados, mas lá está, eles também têm a sua missão, que é, eu não sei se orar será a palavra correta, mas lá pelo mundo, na sua solidão. Eu acho que os padres, de facto, podem e devem casar, até porque teriam uma melhor, uma abrangência maior, um conhecimento maior dos problemas da vida para poderem ajudar os seus paroquianos nas coisas do dia a dia. Há uma coisa aqui que eu não concordo com a Sónia, que eu não sei se bem esse sentido. Ela disse que se os padres casassem, diminuíam os problemas, por exemplo, da pedofilia. Como nós sabemos, há homens casados que são pedófilos. A pedofilia não é um problema transversal da Igreja, é de toda a sociedade. Porque pedofilia, e se nós formos a ver um bocadinho o significado daquilo que ela é um transtorno psiquiátrico, em que um adulto, pode ser um homem ou uma mulher, portanto, uma pessoa mais velha, sente atração sexual por crianças, às vezes é por bebés, por crianças, por adolescentes e adolescentes. E aqui eu faço essa ressalva porque há padres pedófilos, como há homens casados que são pedófilos, ou mulheres que são casadas pedófilos. Não há padres pedófilas, porque sobretudo na religião católica, porque nós não temos padres. Portanto, os padres, eu acho que, se quisessem, acho que podiam e deviam casar-se.
eu não sei, isto só engrandecia a sua missão em relação à sua profissão. Porque teriam muito mais conhecimento para dar resposta a determinadas coisas do que um padre que não é casado e que só por ser padre tem que ter conhecimento de tudo. Eu só por ser padre não tenho conhecimento de tudo. Nós temos que, às vezes, processar determinadas coisas para conseguirmos perceber e dar resposta e conseguirmos saber como é que as coisas se passam. Eu acho que cada vez mais há padres que, se tivessem a possibilidade de casar, acho que eles faliam. E por que não? A igreja acho que ficava muito mais enriquecida, porque há muita falta de padres. E os homens casados, os vários que eu conheço, podiam ser padres, perfeitamente ser padres. Alguns até são ministros de Cristo, como eles costumam dizer, dão a comunhão, fazem determinadas coisas, mas não podem fazer todas, não podem ter todas as funções que os padres têm. E depois, eu não digo que acabava a pedofilia, mas acabava alguma pouca vergonha que existe, que é, nem é o faças o que eu digo, não faças o que eu digo, não faças o que eu faço, faz o que eu digo. É professar uma coisa e fazer outra. Se eles têm o dever do celibato e não podem ter relações com mulheres, porque quando o fazem, estão a quebrar o santo sacramento do sacerdócio. E eu acho que isso é capital. Muito bem. Sónia, há uma não concordância da Fatinha. Qual é a resposta? Não percebi, desculpe. Há uma nova. Há uma não concordância da Fatinha relativamente àquilo que foi exposto pela Sónia. Qual é a resposta? Em relação à pedofilia, eu não posso discordar da Fatinha, porque a Fatinha é formada em saúde e eu não. Portanto, a Fatinha terá mais conhecimento sobre o que é que leva alguém a ser pedófilo ou porque é que alguém é pedófilo. Agora, que os escândalos de pedofilia na igreja são muitos e praticados durante muitos anos, isso é inegável. E diminuíam sem dúvida. E nisso eu estou em concordância. Exatamente, e poderiam diminuir. Mas não é um problema da igreja, é um problema da sociedade. Não, isso é um problema da sociedade. Como a Fatinha diz, já há homens casados que são pedófilos, pronto. Assim como há padres que são pedófilos, pronto. E que se calhar se fossem casados continuariam pedófilos. Agora, que se calhar ia diminuir muito, sem dúvida que sim. Em relação às mulheres serem sacerdotes, concordo, estou de acordo, porque Jesus não era seguido apenas por homens, era seguido também por mulheres. Uma das apóstolas de Jesus é Maria Madalena. Por que não? Por que não haver mulheres também a praticar o sacerdócio? E uma vez que a igreja está tão fraca, tão carente de fiéis e de padres, porque não? Seria uma forma, se calhar, de chamar as pessoas à igreja e de não haver igrejas fechadas e se calhar o próprio discurso da mulher ser diferente do homem e cativar mais os fiéis. Não sei, é um assunto que só vendo o evoluir da situação. Embora eu acho que igreja, o conceito de igreja somos todos nós, porque não, eu sou um bocadinho como o Joseph, eu não preciso de estar numa igreja para falar com Deus. Não me faz falta um padre que me fale de Deus, ou que fale de Deus à sua maneira, porque muitas vezes a interpretação deles não tem nada a ver com aquilo que está escrito, com aquilo que está na Bíblia. Era assim no Antigo Testamento e continua por aí fora, porque a fundação da Igreja Católica Romana não foi feita por Pedro, como toda a gente pensa. Pedro não foi Papa. Pedro foi um apóstolo de Jesus. Apenas isso.
E se se Pedro fosse Papa, havendo um sucessor, teria que ser João, que foi o último discípulo a morrer, e era o discípulo amado. Em nenhuma parte da Bíblia Pedro tem este título ou este cargo. Fala-se muito na pedra. Jesus disse que Pedro era uma pedra e que sobre aquela pedra ia edificar a sua igreja. Mas eu penso que quando ele se refere a pedra, eu penso que ele se refere à solidez da fé de Pedro e não ao próprio Pedro. Mas isso é a minha teoria. Eu vou voltar com a Creusa para se pronunciar sobre o outro, a outra linha deste debate, que é as relações homoafetivas que estão também a ser discutidas no Sínodo. Sim, esse é um tema que realmente, como nós sabemos, aqui é um debate, e você diz o que você acha, o que você pensa. Nesse debate, na minha opinião, os 2 primeiros temas realmente estão dentro do que eu penso, do que eu concordo, do que eu acho que deve acontecer. E eu queria colocar, eu pedi 2 vezes, mas o tempo é curto, dentro da igreja, quer queira ou não, já existe esse trabalho do sacerdócio, né, do homem casado, no caso, que é o diácono. O diácono na igreja, ele exerce uma grande função, tal qual o sacerdote. A única coisa que ele não pode fazer é a consagração da espécie, transformar o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue. Todos os demais ele pode. O diácono faz casamento e é tão um casamento, e ele terá valor tanto quanto que seja feito pelo Papa ou um sacerdote. Ele batiza, ele faz a celebração da missa toda, exceto o momento da consagração. Então, já existe isso, agora só precisa ir mais além. Enfim, quanto ao outro, eu, Creusa, como católica, como está escrito na Bíblia, eu creio no que ela diz em tudo. Eu não discordo nenhum ponto, nenhuma vírgula do que a palavra diz. Se Deus disse que o homem deixe seu pai e sua mãe, se una a sua esposa para constituir uma família, eu já disse tudo. Eu discordo plenamente, porque está escrito. Está escrito lá em Romanos capítulo 2. Quem quiser ler, depois leia, porque não é tão longo, mas lá se diz muito sobre isso daí. Chegaria o tempo que o corpo do homem e da mulher se abrasaria em fogo por um outro, ou do mesmo sexo, e deixaria o curso natural da relação sexual para seguir as suas próprias pretensões. No caso, homem com homem, homem com mulher. E lá o Senhor é claro, eu abomino. E está escrito lá, tudo que está sendo dito, não é castigo que Deus está dizendo, porque Deus não castiga ninguém. Lá está escrito. E, em resumo, eu, Creusa, não sou louca, não sou desequilibrada, tenho uma fé centrada mesmo, e creio exatamente o que se diz aqui. E eu digo aqui abertamente para o mundo. Eu creio no que a palavra diz, porque ela realiza o que ela diz. A palavra de Deus, ela é, como ela diz, cura, milagre e salvação. Se ela diz lá em Ezequiel, capítulo 3, pode abrir lá, Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulo 3, lá diz assim, se tu
estás com o teu irmão, seja quem for, amigo, quem for, e tu souberes que ele está cometendo tal coisa assim, 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 se tu não advertires, eu cobrarei de ti, Creusa, tá entendendo a colocação? O sangue dele, viu? Agora, advertido e orientado, se o teu amigo, irmão ou primo, seja quem for, não seguir o que tu mostraste conforme está escrito, tu fica isentas. Eu te isento do pecado dele. Mas se tu compactuares e não advertires, eu vou cobrar de ti. Então, eu estou colocando no debate o que eu acho. Eu não posso concordar com algo que é contra a palavra de Deus. Qualquer pessoa pode. Não estou falando aqui do ser humano em si. Eu tenho amicíssimas que moram juntas. Tenho amicíssimos, amo. Estou falando aqui não estou falando do ser humano que você tem que abominar, não. É a prática, como diz a Bíblia. Deus ama o pecador tanto quanto ama o Papa. Claro que o Papa também peca, mas entenda, Deus ama o pecador, ele não ama o pecado, a atitude. Aí você pode me perguntar, mas é pecado? Bom, para mim, é o que está escrito aqui. Leia Romanos, capítulo 2, está lá escrito. E Ezequiel 3, logo no meio. Então, eu não discordo. E finalizo dizendo, já disse em inúmeros programas, Apocalipse 22, final diz, ai daquele que tirar um J ou acrescentar. Então, eu não tiro um J, eu não acrescento, eu não tiro a vírgula, eu não tiro o ponto, eu creio exatamente no que ela diz. Mas respeito a opinião de qualquer um. Essa é a minha colocação. Fatinha, relações homoafetivas, que é o que estamos a tratar agora, que é o tal outro ponto que vinha para debate. Sem querer ofender, porque eu não quero ofender de maneira nenhuma quem acredita na Bíblia, porque eu acho que é um livro pelo qual eu tenho muito respeito por quem o escreveu e por quem o lê. O que eu sou contra é contra aqueles que violam os direitos dos outros. Eu sou contra os violadores, eu sou contra os pedófilos, eu sou contra aqueles que impõem a sua vontade aos outros sem que eles o queiram. Eu abomino completamente os violadores. As crianças são para nós amarmos e protegermos. Quanto ao resto, nós só temos uma vida. As pessoas têm o direito de serem felizes da maneira que são e com quem querem. Não concordo que um homem ou uma mulher obrigue, mesmo que adultos, obriguem os outros a gostar deles ou a viver do jeito que eles querem. Mas dentro das liberdades de cada um pode casar ou viver ou ter relações com quem quiser, e desculpe, Teresa, se estou a ofendê-la, mas pode ter relações com quem quiser, porque as pessoas são livres para o fazerem. Porque a vida é só uma e as pessoas não precisam viver agarradas a regras e a preconceitos que são criados por alguém que pensa que se deve agir desta ou de outra maneira, porque as pessoas que o fazem não têm o direito de impor regras para impingir aos outros. Então, sob esse ponto de vista, o que vale o que está escrito na Bíblia? A Bíblia diz que o homem não se deitará com outro homem. Em que ficamos? Quem acredita nisso? Desculpa, quem vai intervir agora? Primeiro a Fatinha vai terminar. Eu não desrespeito quem acredita.
Ao não seguir esta regra, ou não acreditar nisso, eu não estou a desrespeitar nada. Eu estou apenas a permitir que cada um possa pensar da maneira que melhor lhe apraz. E isto não vai mudar a minha maneira de pensar. Bem, pensar é uma coisa. Agora, haver de facto o que vai contra a palavra, que é o homem não se terá com o homem, isto não quer dizer. As pessoas podem se amar, mas nesse campo é muito difícil alguém acreditar ou alguém aceitar. Depende de cada um de nós. Nós somos todos aqui, como eu sempre digo, somos todos iguais, mas diferentes. Portanto. Então, está a falar o quê? De amor platónico? Só pode haver amor platónico, é? Não, escondido. Não é isso. Não é isso. Por ainda para mim. Se a essência da vida, se a essência da família é homem com mulher e mulher com homem. Mas isso é um conceito. Conflitos há em tudo na vida. Isso é um conceito. Ninguém pode impingir esse conceito. Há famílias de homens com mulheres, sem filhos, com filhos. Há famílias de homens com homens. Há famílias de mulheres com mulheres. Há famílias de mulheres com filhos. Há sem filhos. As famílias são definidas pelas próprias pessoas, dentro do conceito que elas têm, vivência e diversidade de relação. Bom, é o que cada um pensa. Eu aqui apenas sou mediador. Raciocínio. Um momento, já lá vamos a cada um. Eu aqui sou apenas o coordenador, embora tenha as minhas próprias ideias que também posso expressar. Creusa, e depois vamos à Sónia também, porque a Creusa levantou a mão primeiro. Tem a palavra. Fatinha, claro que eu entendo, é um debate, e nós somos fora daqui e aqui também, somos amigas, e você fala o que pensa, eu também, isso é lindo, isso é importante. Agora, quanto ao conceito, como que diz, isso é um conceito, eu não entendo como um conceito. É palavra de Jesus. Foi Jesus quem falou no Evangelho. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à mulher. E disse também, e a mulher deixará seu pai e sua mãe e se unirá ao seu marido. É palavra do Evangelho, é palavra de Jesus. E quanto foi colocado, a pessoa não é obrigada a isso. Claro, não é disso que eu falei anteriormente e nem estou falando, porque até então próprio Jesus dá o livre-arbítrio. Está lá em Apocalipse 3, é só ler. Ele diz, eu estou à porta e bato, se abrir, você será com ele e ele comigo. Se não, eu passo, tu continua sendo meu filho, eu continuo te amando. A pessoa tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser, o que pensar, o que achar certo ou errado. Agora, eu não posso, pelo que eu creio, claro que o meu irmão lá pode crer diferente e concordar, tudo certinho. Então, segue e nós seguimos amigos, todos que praticam. Entendeu? Mas, enfim, o tema é polêmico mesmo e teria que ser mais tempo. Sônia, né? Sônia, vamos fechar este capítulo, então. Tem a palavra. Eu acho muita piada quando se chama a Bíblia para tudo e mais alguma coisa. Não faça, é proibido, é pecado, é isto, é aquilo, é aquele outro. Mas a mensagem principal de Jesus foi: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não julgarás e não serás julgado. Não condenarás e não serás condenado. E atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Muito bem. Eu não me vou alongar neste assunto porque eu tenho uma opinião muito própria e nós não saímos daqui hoje. E cada um tem a sua opinião e cada um fica com ela. Porque isto é muito engraçado usar a palavra
a palavra quando o próprio Jesus, quando veio ao mundo, veio contestar muitas das coisas que os sumos sacerdotes faziam como sendo a palavra. Era a palavra de Deus. E ele veio contestar as leis, ele veio contestar a forma como as leis estavam a ser aplicadas. Ele veio trazer uma mensagem de amor, de união, e não de exclusão, de condenação, de repulsa. Não, eu recuso-me. Eu não sou teóloga, eu não sou padre, eu não sou enfermeira, eu não sou santa. Eu sou um ser humano com sentimentos e com empatia pelo outro. Um homem com um homem não me causa repulsa alguma. Uma mulher com outra mulher não me causa repulsa alguma. São seres que se unem em amor. E amor é Deus. E eu não digo mais nada. É aqui que está a essência da nossa equipa. Somos iguais, estamos sempre juntos, mas as diferenças existem. E para lá delas continua tudo aquilo que nos tem unido durante este tempo todo que estamos aqui nesta rádio. E neste canal agora. Rapidamente, Creusa pediu a palavra. Rapidamente para finalizar, porque vamos a outro assunto. Em relação à colocação da nossa colega Sônia, não se trata de atirar a primeira pedra, não se trata de usar a palavra de Deus com conceitos, com isso. Eu acredito, assim, como eu disse, se o próprio Deus diz, se tu abrir a porta eu entro, senão eu sigo e tu continua sendo meu filho, eu te amo do mesmo jeito. E como eu coloquei, e acredito que coloquei muito bem quando eu disse... Cada um segue o que quer, cada um faz o que quer, tem um livre-arbítrio dado por Deus, e Deus não vai deixar de amar mais, menos a prostituta do que o Papa. Ele ama com igualdade. Agora, repito, o que ele diz é: eu amo você, não importa por onde você andou ou o que fez. Porque Deus não olha passado de ninguém. Eu olho então, o é a teu... igreja para condenar alguém? Se Deus nos ama, Como? se Deus nos aceita Como? como nós somos, quem Não é a entendi. igreja? Justamente. Quem é a igreja? A igreja somos nós. A igreja é constituída por homens. A igreja, nós temos que ter essa consciência. A igreja é constituída por homens. E essa igreja, ela segue um pedestal que é deixado por Jesus, que é a palavra. A igreja segue. Agora, voltando ao que nós falamos, não se trata de atirar a primeira pedra, disso, e achar que nós somos, mas não se trata disso. Se trata de cada um ter a sua opinião. Eu discordo. O meu irmão não vai deixar de ser menos irmão meu, digamos, em Cristo, porque ele tem uma união, ou a minha amiga, que eu vou sempre jantar e bater papo e darmos risada. E eu coloco a minha opinião quando elas perguntam. É isso, amiga. Agora, você sabe. Aí eles, então, tudo bem. Entendeu a questão? Sim. Continuamos amigos todos, mas cada um concorda e outros discordam. Não se trata de tirar a primeira pedra. A igreja é formada por homens cheios de opiniões. E finalizo dizendo: por que lá nos Atos dos Apóstolos se conduz dizendo: vivam em comunidade? Sabe para que serve a comunidade na igreja? Porque eu sozinha subo no meu pedestal, eu me valorizo e assim, a comunidade serve para cortar em nós essas arestas, que é a igreja, cortar em nós muitas coisinhas que nós achamos, porque o irmão mostra, olha, irmão, assim, o outro assim, segundo o conceito que está lá em Atos dos Apóstolos, viver em comunidade. Vamos então encerrar este capítulo que está a ficar longo e eu tenho mais para tratar.
Não sei se a Sónia tem, porque ela tem direito a responder. Mais nada. Muito bem. Então, que segue, e relativamente ao que está a acontecer em Roma, porquê é que existe o Sínodo dos Bispos? Porquê é que ele existe? Se o Papa, e está lá no texto, tem todo o poder de decidir tudo o que vai ser escalpelizado, digamos assim, no Sínodo dos Bispos. Se o padre pode resolver que os padres devem casar, que as mulheres devem ser sacerdotes, por que razão é que existe o Sínodo dos Bispos? Creusa. É uma resposta bem curta mesmo. Igual o presidente de qualquer país. Algumas decisões dele têm que passar pela Câmara e pelo Senado. Assim também na igreja. Não é o caso. Não é o caso. Exatamente. Eu só estou fazendo uma analogia, uma comparação. Assim, a igreja também. Eu entendi a sua colocação. Não pode ser comparado. E digo por quê. Não estou comparando. Não estou comparando. Deixe-me terminar a colocação. Eu disse tal qual, como falei, tem que passar por algumas aprovações, assim a igreja também. O Papa sendo a autoridade máxima, ele representante de Deus aqui na Terra, mas nem todas as decisões ele pode tomar sozinho. Por isso que tem que ter o sínodo mesmo, ou então as conferências. Um tema como esse. Como ele poderia já assinar e passar para frente e dizer, está decidido. Ele não poderia, ele tem que ouvir os demais bispos, arcebispos, as opiniões. Por quê? O Papa é o representante de Deus aqui na Terra, mas não vamos dizer que nem sempre ele vai estar certo, porque o Papa é pecador igual eu, igual você. Então, as decisões precisam passar por aquela cúpula, que é justamente o que está acontecendo, se a maioria achar que deve, certinho. Se não, pronto, não se aprova. Mas isso não é assim. Está no texto, está lá o texto. Até fala que é como um rei, ele é como um rei da Arábia Saudita que manda tudo. O que ele disser é que tem que ser feito. E o Papa tem poder para isso, está escrito. O Papa tem poder para isso. E sabendo disso, é a minha pergunta, porquê é que existe o Sínodo dos Bispos? Eu continuo a bater e a dizer, eu li essa parte, achei interessante, e eu respondo lhe dizendo, Joseph e aos demais. Acontece porque ele é um homem sábio, cheio de sabedoria, e mesmo se ele quisesse, ele poderia, como eu falei, é um rei, entendeu? Mas ele sabe que a igreja é feita por homens e não por ele sozinho. A igreja não é só o Papa. A igreja somos nós. E as decisões precisam serem acordadas. Se ele quiser, ele pode. Mas ele sabe que ali vai levantar uma grande polêmica dentro da igreja e ele não quer isso. Creusa, o que está escrito é que ele pode decidir sem necessidade do sínodo dos bispos. É o que está escrito. Sim, eu entendi e eu respondi. Por ele ser um homem sábio, ele não faria isso sem decisão, uma decisão de um número de pessoas, porque ele sabe que levantaria ali dentro da igreja uma grande polêmica e uma grande confusão, e ele não veio para isso. Ele veio representar Jesus aqui na Terra com a paz. E ele sabe que se ele tomar uma decisão dessa sozinha, vou assinar, está determinado, ele também poderia ser cassado. Eu não acredito. O que está lá
o que está escrito e o que é certo é que ele pode decidir sozinho sem o Sim. sim dos bispos. Ora bem, agora vamos lá ver. Segundo o texto diz, porque o Papa gosta de resolver as coisas democraticamente. Mas como será democraticamente se existe, por exemplo, são 464 participantes, 54 são mulheres, 70 são leigos, 75% do sínodo que está a acontecer é composto por bispos e cardeais. De que serve o padre mandar? O padre dizer que, o Papa, aliás, o Papa dizer que é melhor ir para o colégio eleitoral, que é a votação no sínodo, que é como um colégio eleitoral. De que serve isso se a maioria que lá está é que vai decidir? Portanto, são 75% dos participantes do sínodo, quer o Papa mande ou não mande, eles vencem sempre. Agora pergunto, por que é que há 464 participantes, volto a repetir, 54 mulheres, 70 leigos, com 75%, que é a maioria, é isso que é a democracia? Isso é a democracia dentro da Igreja? É a pergunta que fica. E eu queria ouvir cada uma de vocês sobre este assunto. Pensar sobre isto. O Papa pode decidir. Se ele pode decidir, por que razão é que o Sínodo dos Bispos é convocado, sendo a maioria, quer o Papa tenha intervenção ou não, a maioria são eles que resolvem. Fátima. Quero a resposta a isso. Vaticano é contrário a toda a mensagem que Jesus deixou. Portanto, é a opinião da Sónia. É. Fátima. É um Estado democrático. É um Estado democrático, não é? Não é. Para a eleição do Papa Francisco, ele não foi eleito logo à primeira. Acho que houve duas votações. Ou seja, não houve consenso na altura a escolher o Papa. Aqui lá há muitos interesses, porque toda a gente quer chegar ao cargo máximo, toda a gente quer ser o representante de Deus na Terra. Só que o representante de Deus na Terra foi Jesus Cristo, não foi Papa, nem Bispo, nem Padre. Eu não me revejo na Igreja Católica, eu não me revejo no Vaticano e abomino tudo aquilo que representa o Vaticano, porque o Vaticano é exatamente o contrário de tudo aquilo que Jesus disse. O Vaticano reveste-se de riqueza e Jesus disse, deixa tudo e segue-me. E eles acumulam riqueza. Muito bem. Fatinha, havendo 75% de bispos e cardeais no sínodo, a coisa está decidida. Visto assim, dessa maneira, parece que sim. Claro. Não, visto, parece que sim. Tínhamos falado que o Papa tem tão poder e, afinal, parece que não tem tão poder como esse, não é? É isso. Eu penso que, embora não se misture, eu não sei se vai dizer uma grande asneira, não se deva misturar religião com política, eu penso que isso é uma questão política. Se o Papa, como nós, que é uma coisa que nós, pronto, que está implícito na nossa cabeça, será o representante de Jesus na Terra. Se ele fosse, se ele tivesse esse poder absoluto que dizem que ele tem, ele seria uma espécie de um ditador. E eu penso que a Igreja não quer isso, não quer transmitir para o povo que o Papa possa representar uma espécie de um ditador. Até porque a Europa já foi muito, muito, muito assolada por ditadores. E a tendência é sempre retirar-lhes do poder.
Eu penso que isso é uma questão assim um bocado complicada e eu não tenho assim uma opinião. Eu tenho, mas para dar assim a minha opinião concreta, eu acho que tem que ser um bocado bruta. Eles não são ditador, eles não querem que a Igreja represente o Papa como um ditador, mas no fundo aquilo é uma ditadura. No fundo, aquilo é uma ditadura com representante. Mas eu não vejo isso. Isso é o que eu tenho aprendido ao longo do tempo. Mas eu não vejo isso, por exemplo, em relação ao Papa Francisco. Eu vejo o Papa Francisco como um homem diferente. Um homem que já tem que desmantelar aquela coisa, aquele poder. E ele, se calhar, não tem tanta força como o texto diz que ele tem. Porque os outros, reunidos e juntos, conseguem decidir mais do que ele. O Papa já disse tanta coisa interessante. As últimas jornadas da juventude em Portugal, o que me ficou na cabeça foi: todos cabem na Igreja, todos têm direito. A Igreja deve acolher a todos. Isso é uma mensagem que até me arrepia. Isso é de uma grandiosidade. E ele disse-o enquanto Papa que tem este poder. E agora pôr em prática. Será os 6 representantes, aqueles todos que estão ali, que representam todas as igrejinhas e cantinhas deste mundo, vão deixar que isso aconteça? Eu acho que a questão está aqui. Isso poderá vir a acontecer, mas terá que vir novos Franciscos. Vai-se ter que bater nessas teclas. E é preciso, eu acho que vai ser preciso desmontar aquelas ideias, aquelas cabeças pré-concebidas que existem ali. Porque aquilo é um poder dentro de outro poder. Exatamente como no tempo em que era a nobreza, o clero e o povo. Certo. Então, um Estado, que é um Estadinho, mas aquilo tem um poder que é uma coisa impressionante. Muito bem. Creusa, vamos encerrar, talvez dar máximo 2 minutos para nós podermos encerrar isto e podermos depois colocar isto onde deve ser colocado. Portanto, o Papa pode decidir, mas existe 75% dos participantes do Sínodo que quer o Papa diga que sim, diga não, eles podem decidir também. Onde está a democracia? É a pergunta. Fica no ar essa pergunta, Joseph, porque, como foi bem colocado, sabemos que o Vaticano também tem seus erros, sabemos a função do Papa, sabemos que ele é podado em muitas coisas e sabemos que, por sabedoria, ele às vezes até se cala. Eu penso assim, entendeu? E a resposta ao sínodo é uma coisa que não vem de agora, vem de muito tempo, sínodo, conferências, concílios e tudo mais. Tudo para que se tomem decisões em conjunto. Enfim, é isso. Muito bem. Vamos então encerrar o debate de hoje. Creio que muita gente estará interessada também, né, em algumas opiniões, algumas respostas que possam ter, mas isso nós vamos ver no canal o que é que vai acontecer durante a semana. Portanto, vamos às despedidas. Sónia, obrigado pela participação, obrigado por tudo e até à próxima. Até à próxima, obrigada eu. Fatinha? Eu tenho uma teoria para a vida. O amor é que salva. O amor é a base de tudo. E nós atualmente estamos a viver um momento tão difícil das nossas vidas no mundo, justamente por falta de amor. É isso. E espero que todos possam ser abençoados pelo amor e pela paz no mundo. Creuza. Concordo, o amor é a essência de Deus.
Foi essa essência que o Filho veio trazer. E peçamos a Deus que essa essência continue exalando em cada um de nós. Boa noite. Um grande abraço. Boa noite à minha equipa maravilhosa, boa noite a todos aqueles que estão connosco no canal e aqueles que nos estão a escutar na rádio. Na próxima semana, aqui estaremos com outro tema. Obrigado a todos e então despedimos-nos daqui do canal, vamos já despedir-nos da rádio também. Até à próxima semana.